Bom dia, meninas. Vou tentar falar hoje aqui porque minha voz está muito fraca, muito ruim. Mas vamos lá. Nós estamos nessa série, né? A mente. Ontem falamos sobre renovar pela limpeza. E hoje nós vamos falar o que está lá em Provérbios, no 23, 7. Dentro de uma Bíblia que eu tenho aqui, que é a Bíblia do Expositor. Quero ler nessa linguagem. E diz assim: como você pensa em sua mente, assim você é. Queridos, Deus, Ele nos deu uma capacidade de pensar. Quando nós vamos ver, a mente, ela é abstrata, mas ela cria. Se eu disser para você assim, olha uma formiguinha aí no seu braço, aí você vai lá e tira aquela formiga. Daqui a pouco eu posso comentar assim com você. Aonde tinha uma formiga, tinha várias formigas. E o seu cérebro, a sua mente, ela cria que o seu corpo está cheio de formiga. Daqui a pouco você começa meio que sentir um monte de formiga andando, mas na verdade não existe. Por quê? Porque a mente cria e o cérebro vai lá e aciona um sentimento. E aí vem tudo à tona. E você começa a passar a mão, né? Tô com uma sensação de que tem um monte de formiga aqui, você quer entrar para tomar banho. E aí o ciclo é concluído e fica assim, um recomeço. Entra de novo. A mente cria, o cérebro é acionado, os sentimentos vêm e assim vai. E aí entra direitinho dentro desse versículo. Esse versículo que diz: assim como você pensa na sua mente, assim você é. Então a mente, ela vai controlar tudo. E aonde eu quero chegar hoje? Porque muitas pessoas estão paralisadas em pensamentos, paralisado em crenças. É a famosa crença limitante que tem rondado por aí. Mas espera aí, isso aí tem fundamento bíblico? Isso aí é algo real? Eu digo para você, sim, é algo real. Por quê? Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer para identificar uma crença que tem paralisado a nossa vida familiar, paralisado a nossa vida financeira, profissional. Eu sei que tem mulheres aqui que querem avançar. Tem mulheres aqui que querem ir longe, conquistar na família, conquistar no financeiro, na carreira. Mas por que às vezes parece tudo tão agarrado? Por causa de crenças que a nossa mente vai se alimentando. E de onde vem essas crenças? Como que começa? Né? É a primeira coisa que eu tenho que aprender. É de onde vem esses pensamentos, qual que é a origem desses pensamentos. Então, como que eu vou fazer para identificar esses pensamentos? Eu vou lembrar aonde eles nasceram. Vou dar um exemplo aqui, ó. Às vezes a pessoa pega e fala assim, você não vai dar em nada. Lá na sua infância, você tem uma professora e você tá lá sempre com dificuldade de fazer uma conta, de ler um texto. E aí você ouve um professor dizendo assim, desse jeito você não aprende, você não vai aprender. Aí em outra situação a criança está brincando e o coleguinha fala assim, não é desse jeito, eu não quero você brincando aqui porque você não aprende. Então aquilo vai sendo fortalecido, aquele pensamento vai sendo fortalecido, eu não aprendo. E a mente está recebeu essa informação e ela começa a fazer o quê? Ela começa a fortalecer o cérebro dentro desse pensamento. Então o seu cérebro começa a acionar um sentimento. E qual que é o sentimento que vem? Eu sou um fracassado. Eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa que não consegue nada, que não conquista. Então, o que vai acontecer? Aquilo ali vai guiar a sua vida. Então, quando eu vou vasculhar a origem dos meus pensamentos, eu começo a conhecer a minha história. Gente, eu escutava isso da minha avó, eu escutei isso do professor, eu escutei isso do irmão, eu escutei isso da mãe, eu escutei isso do pai. E hoje é o que eu acredito. A minha mente
ela tomou uma proporção, gerou sentimentos em mim e eu acabei acreditando isso. E como é que eu faço para mudar essa crença? Como que eu faço para mudar? Porque a Bíblia está falando que assim como eu pensar, assim eu vou ser. Isso aqui é palavra de Deus, irmãs. Isso aqui é Deus que está falando conosco através da sua palavra. Como é que você tem se enxergado? Então você precisa identificar onde nasceu esse sentimento. Qual foi a origem dessas palavras e você tomar a decisão de dar um sentido diferente. E você começar, não é pensamento positivo não, é você começar a acreditar na verdade. Então, aquelas palavras lá do passado, da sua infância, elas tomaram uma proporção tão grande que você acreditou. Então você criou um comportamento mental. Então isso está sendo um ciclo. Esse ciclo tem que ser quebrado em nome de Jesus, para você avançar, para você conquistar. Quantas mulheres pararam de estudar? Quantas mulheres pararam de desejar um crescimento profissional? Por quê? Porque se acham incapazes, se acham inúteis, acham que vão começar e não vão terminar. Por quê? Porque tudo que começa não termina. Eu vou te falar que eu escutei muito isso. Tudo que você começa e não termina. E hoje eu entendo. Por que eu começava e não terminava? Por causa de uma limitação cerebral, neural. Que eu nasci com uma deficiência e acaba que a gente não descobre. Por quê? Porque não investiga. Na minha época não tinha investigação. E a criança que nasce, ela nasce, irmãos, com um TDAH. E o TDAH, ele tem uma facilidade muito grande de perder foco. Então eu não estou te dizendo que isso é um atestado de reprovação para mim, não. Mas é maravilhoso quando você conhece. Então você precisa pedir a Deus, Deus, aonde está a origem do sentimento que eu tenho de que eu não consigo? De onde vem esse sentimento de que tudo que eu começo eu não termino? Por quê? Então, queridos, o Senhor é Deus que luz. E a luz vem. E aí a gente pode se movimentar. E então, dentro do conhecimento, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a trazer a verdade da palavra de Deus para a minha vida. O que a palavra de Deus diz a meu respeito? A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o Senhor é o pastor da minha alma, que Ele é o meu Pai, que se o meu pai ou minha mãe me desampara, o Senhor me acolhe. Então eu nunca estive sozinha. Nós vamos trazendo a verdade para a nossa realidade. E você vai começar a falar, não, a palavra de Deus diz que eu sou filha. A palavra de Deus diz, eu sou perdoada. A palavra de Deus diz que eu tenho força, porque não é na minha, é na de Deus. Então eu vou na força do Senhor. Olha quanta palavra é poderosa. A palavra de Deus libera para nós falarmos para a nossa mente. Para que a nossa mente, ela comece a movimentar o nosso cérebro a nosso favor. Aí você vai começar a fazer movimentos, a sair de lugares. Ai, mas eu tô com medo, porque na verdade eu nunca enfrentei. Faz com medo. Lembra da série que a gente teve na semana passada? Enfrenta o medo, não para na dor. Deus tem algo poderoso para a sua história, para a sua vida hoje, para a sua história daqui para frente, né? Ah, esse sonho que está aí guardado na gaveta, né? Porque você se sente uma incapaz, isso é mentira. Põe esse sonho de novo diante de Deus. Põe esse sonho de novo diante do Criador que te fez. Acredita que Deus tem o melhor. Mulheres que vão ser restauradas na sua identidade, que vão acreditar que são mulheres de valor, mulheres fortes. Por quê? Porque é a partir da palavra, minhas amadas, que nós vamos vivendo. Ela é a verdade. A verdade não foi o que eu escutei da professora, não foi o que eu escutei do colega, que às vezes a mãe repetiu, que o pai às vezes repetiu, que o tio repetiu, que a tia repetiu. Não, a verdade é o que a palavra fala sobre a minha vida. Então, se nós queremos mudar a movimentação da nossa vida, nós precisamos mudar os nossos pensamentos.
A nossa mente, ela vai acreditar naquilo que você dá para ela como alimento. A mente, ela vai ser alimentada pelos seus pensamentos. Então vamos colocar o nosso pensamento diante de Deus e vamos aprender hoje a identificar o que eu tenho repetido desde sempre, para que muitas coisas possam mudar, muitas libertações venham sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha casa e sobre a minha saúde. Porque quantas mulheres hoje estão doentes, estão depressivas, ansiosas, estão com síndrome do pânico. Por quê? Porque estão acreditando em pensamentos que são pensamentos que foram fortalecidos, pensamentos que vieram em momentos de ira das pessoas, em momentos de raiva, e aí você vai ali alimentando. Eu quero orar nessa manhã ou no momento em que você parar para ouvir, mas que Deus alcance a sua vida e movimente você através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa hora é que essa pessoa, assim que ouvir essa palavra, tome a decisão de parar e pensar: qual é a origem do que eu tenho alimentado até aqui? De onde veio isso? Veio de uma pessoa que eu considerei? Então, Senhor, a partir de agora, eu quero fazer o contrário do que foi criado durante tantos anos. Me chamaram de incapaz, falaram que eu não conseguia. A tua palavra diz que eu consigo. A tua palavra diz que eu sou capaz porque eu sou uma filha, eu sou uma herdeira. Eu sou, Deus amado, propriedade exclusiva de Deus. Eu faço parte de uma nação santa, de um povo selecionado. Senhor, eu não sou qualquer uma.